Fala aí, pessoal. Hoje, nosso 20º dia, nós estamos entrando na metade desse ciclo de 40 dias. Quero dizer para você que no meio sempre estão as provações. Não desista, permaneça, continue firme. Nós estamos juntos a uma jornada para descobrirmos o nosso propósito. E o tema do dia é restaurando a comunhão. Deus restaurou nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. O desejo real do Senhor para as nossas vidas é que restauremos o relacionamento, ao invés de descartar o relacionamento. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar a Deus, Deus quer que nós valorizemos os relacionamentos com as pessoas. Seria muito mais fácil nós descartarmos a pessoa e tentarmos um novo relacionamento. Mas quando você entra num conflito, quando você entra num conflito para promover a paz, você terá uma transformação tanto na sua vida quanto na da pessoa. Se vocês receberem algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses 2. O desejo de Cristo é que a família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os cristãos. Paulo ficou envergonhado quando a igreja de Corinto se dividiu em facções. Pensa que, chegando até a brigar na justiça comum, eles levaram os irmãos a juízo. Que vergonha, né? Olha o que diz aqui. Que vergonha. Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre os irmãos? 1 Coríntios 6:5. Se você deseja a bênção do Senhor, você tem que ser um pacificador. E olha o que diz a palavra. Deus abençoa os que trabalham pela paz. Isso está em Mateus 5:9. Então ele não está dizendo aqueles que amam a paz, aqueles que seguem a paz. Não, é aqueles que trabalham. Trabalho necessita de um esforço. Então, Deus busca em nós para que nós sejamos filhos dele, que é o parte B do versículo, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando você trabalha pela paz, você se torna um pacificador. E quando você faz isso, você se torna filho de Deus. Nós temos que promover a paz e evitar os conflitos. Fingir que um conflito não existe não é você promover a paz, é covardia. Jesus, ele sendo o príncipe da paz, ele nunca teve medo de conflitos. Em algumas ocasiões, ele até promoveu o conflito. Para que nós venhamos ser salvos, ele promoveu o conflito e a cruz. E também promover a paz não significa apaziguar. Apaziguar não é você pegar e ceder a tudo só para ter a paz em um momento de dificuldade. Isso é errado, isso é medo. E você vai permitir que as pessoas te reprimam por causa da paz? Não. Você se posiciona dentro daquilo que você tem como ideia. E sempre abre o seu coração falando a verdade de amor. Existem 7 passos bíblicos para que nós venhamos restaurar um relacionamento. E eu quero que você preste muita atenção. O primeiro, fale com Deus antes de falar com as pessoas. Muitas pessoas elas acabam falando com todo mundo, com as pessoas do lado, falam uns com os outros, menos com Deus, com a pessoa que realmente está passando pela dificuldade com você. Vá orar. Olha o que a palavra diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, como igreja? Não tem porquê, não pedem. Tiago 4, 1 e 2. Tome sempre uma iniciativa. Não importa se você se ofendeu ou foi ofendido. Tome a iniciativa. Vá até a pessoa. Deus espera que você dê o primeiro passo. Se alguém estiver no local do culto e de repente se lembrar de que um amigo tenha algum ressentimento contra ele, deixe a sua oferta, saia imediatamente e procure o amigo e conserte a situação. Mateus 5, 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada, planeje imediatamente uma conferência de paz. Você precisa ser um pacificador. 3. Demonstre a compaixão pelos sentimentos dos outros. Use os ouvidos e não só a boca. Ouça realmente com compaixão. Concentre-se naquilo que a pessoa está falando, porque o sentimento dela é muito importante. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2, 4. 4. Confesse a sua parte no conflito. Primeiro, tire a viga do seu olho, para depois conseguir, de repente, tirar o cisco no olho do seu irmão. Pergunte a Deus, sou eu o problema? Então, é você o problema do conflito? Ou realmente a pessoa? Mas você só vai ter o conhecimento e os olhos abertos quando você orar ao Senhor. Sabe, Paulo, ele era o problema da igreja. Porém, o Senhor abriu os olhos deles.
dele. Caiu as escamas dos olhos dele. E ele começou a enxergar que ele era o problema. E ele teve uma transformação na vida. E você também pode ser o problema da situação. Então pergunte ao Senhor. 5. Invista contra o problema e não contra as pessoas. A resposta doce ou cortês abranda a fúria, mas a língua afiada excita a ira. Destrua o arsenal de armas nucleares que você tem. A gente diz aqui em casa, tira suas pedras do bolso. Não entre numa conferência, numa reunião com pedras no bolso, ou até numa conversa com pedras para destruir a pessoa. Condenar, menosprezar, relutar, insultar e até ironizar o que ela vai falar são armas contra ela. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Coopere. 6. Coopere tanto quanto possível. Façam todo quanto possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Custa o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Enfatize a reconciliação e não a solução. Esse é o 7º. Então muitas pessoas pensam que a reconciliação tem a ver com concordar com tudo, tem que ser uniforme. Eu preciso entender o que ele falou e concordar com tudo, e não é isso. Muitas vezes é a unidade. É só você andar com a pessoa mesmo. Podemos caminhar de braços dados sem concordar com tudo. Depois de refletir sobre isso, com que você precisa restaurar a comunhão? Com quem? Não demore mais um segundo. Esforce, como diz em 1 Pedro 3,11. Esforce para viver em paz uns com os outros. Tema de hoje, sempre vale a pena restaurar o relacionamento. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18, NTLH. Pergunta para meditar. Com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Pessoal, que o Senhor venha nos trazer a revelação, o entendimento nesse dia, que você seja muito usado pelo Senhor e que o Senhor venha trazer luz sobre você. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por cada irmão que tem mágoas, ressentimentos, relacionamentos que não são bons, relacionamentos que acabaram por falta de entendimento desses passos. Muitas vezes nós queremos chegar a ter a razão em tudo, mas nem sempre a razão é o melhor. Muitas vezes andar em unidade é muito melhor do que somente ter a razão. Pai, conceda-nos olhos para que nós possamos enxergar o que é certo, em nome de Jesus. Ótimo dia na presença do Senhor. Até amanhã, 21º dia. Vamos lá!